Bom dia, amados e queridos irmãos da Igreja Batista Remaná. É com muita alegria que nessa escola bíblico-dominical que nós estamos aqui, nós estamos a declarar a bênção do Senhor sobre a vida de vocês. Queridos, nós chegamos na nossa EBD hoje, dia 5, nós estamos crendo que vai ser mais rápido do que os outros dias, acredito eu. Leremos o Salmo 22, do versículo 22 ao 31, ok? Está escrito assim: Então declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o, todos vós, descendência de Jacó, glorifica-o, e temei-o todos vós, descendência de Israel. Porque não desprezou, nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, o ouviu. O meu louvor virá de ti na grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que o temem. Os mansos comerão e se fartarão. Louvarão ao Senhor os que buscam. O vosso coração viverá eternamente. Todos os limites da terra celebrarão e se converterão ao Senhor, e todas as gerações das nações adorarão perante a tua face. Porque o reino é do Senhor, Ele domina entre as nações. Todos os grandes da terra comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante Ele, como também os que não podem reter a sua vida. Uma semente o servirá, falará do Senhor de geração em geração, chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez, tudo o que ele fez, de nação a nação. Olha só que tremendo. Papai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos pedir a tua direção nesse momento tão único, tão pessoal, que a tua igreja se reúne aqui, Pai, para aprender mais da porção da tua palavra. Pedimos a direção do teu Espírito, glorificamos o teu nome, e é nesse nome, Jesus, que nós oramos. Amém. Queridos, essa leitura que nós fizemos é a transição de algo horrível para algo maravilhoso. E a transição aqui é muito marcante. De uma tempestade horrível muda para uma calmaria agradável. A escuridão do Calvário, por fim, desaparece da face da natureza e da alma do Redentor. Vendo a luz triunfal e o resultado futuro, o Salvador Jesus sorriu. Mas nós aqui estamos na expectativa do que Ele vai fazer hoje, agora, em nossa vida. Queridos, começando do versículo 22, e eu vou citar só para início: Então declararei o teu nome aos meus irmãos. O prazer de Jesus sempre está com a igreja. Ele pensa em mim, em você. Mesmo na cruz, mesmo crucificado, Ele pensou em mim e em você. Por conseguinte, depois de muita distração, os pensamentos voltam no primeiro momento do alívio ao canal habitual. Ele forma novos desígnios
para o benefício dos amados. Ele não se envergonha de chamá-los irmãos, dizendo para o benefício dos amados. Ele anuncia o teu nome, o nome dele aos seus irmãos. Ele não se envergonha, nunca vai se envergonhar de chamá-los de irmãos. Olha só que coisa tremenda, maravilhosa. E ele diz assim: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Queridos, se você ler Hebreus 2:12, você vai ver esta palavra do Salmo registrado lá para mim e para você. Entre as primeiras palavras ditas depois da ressurreição estavam essas: vai para meus irmãos. Está lá também em João 20:17. No versículo que estamos analisando, Jesus prevê a felicidade de ter comunicação com o seu povo. Ele não esquece nem um minuto de nós. O seu desejo é ser mestre e ministro de cada um deles. Ele fixa a mente no tema do discurso, o nome. Ou seja, o caráter e conduta de Deus são proclamados pelo Evangelho de Jesus Cristo a toda a fraternidade santa. Eles veem a plenitude da divindade que habita corporealmente em Cristo, alegando-se muito ao constatar todas as perfeições infinitas manifestadas em alguém que é osso dos seus ossos e carne da sua carne. Que tema precioso, amados! É o nome do nosso Deus. É o único digno do unigênito, cuja comida e bebida era fazer a vontade do Pai. Com esta decisão do nosso Senhor, aprendemos que uma das maneiras mais excelentes de mostrar a nossa gratidão pelos livramentos tido a contar aos nossos irmãos o que o Senhor fez por nós. Mencionamos os nossos problemas sem pestanejar, porque somos lentos em declarar o nosso livramento. Como nós somos lentos! Mas ouçam, louvar-te-ei no meio da congregação. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele decide, querido, Ele decide proclamar o amor do Pai. Não apenas nas pequenas reuniões domésticas, mas também nas grandes reuniões dos santos e na Assembleia Universal e Igreja dos Primogênitos. É o que o Senhor Jesus Cristo sempre está fazendo pelos seus representantes, que são os arautos da salvação. Eles habitam para louvar a Deus. Ele pensou em nós. Parece-me que ele sabia do que nós iríamos passar, ou melhor, do que nós estamos passando. Então, nessa segunda frase, ele revela o objetivo em declarar o nome divino. É para que Deus seja louvado. A igreja continuamente exalta o Senhor por manifestar-se na pessoa de Jesus. E o próprio Jesus lidera o cântico, sendo o dirigente do coro e o pregador da igreja. Diga aleluia. No Salmo 23, vós que temeis ao Senhor, louvai.
Olha só o pensamento dele. Agora é hora de você agradecer. Não é hora de você olhar e ficar parado pelas lutas. Então, você que está aí do outro lado, ouça isso. Tente imaginar o Salvador discursando para a congregação dos santos. Ele exorta os crentes a unir-se a Ele em ação de graças, quando hoje, agora, diante de todas as lutas, sim. Então, queridos, o momento é agora, é hoje. E o começo da sabedoria ser um sinal da graça. Eu sou hebreu e temo ao Senhor. Jonas 1:9. Ele diz isso para nós lembrarmos hoje que nós tememos ao Senhor. Nós somos israelita, nós somos hebreu e nós amamos o Senhor. Foi a confissão de fé desse profeta, que também é a nossa confissão. O temor a Deus é a preparação tão necessária para louvá-lo, que ninguém está apto para cantar em honra dele, senão como reverência à sua palavra. Mas esse temor é consistente com a alegria mais sublime. Por isso que ele diz: todos vós, descendência de Jacó, glorificai. A sabedoria do Evangelho é louvor. Entenda isso. O nosso louvor diário. Ouça isso: os gentios, os judeus, salvo pela graça soberana, têm de estar interessadíssimo na santa obra de glorificar o Deus da nossa salvação. Todos os santos devem unir-se nos cânticos. Nenhuma língua pode estar calada, nenhum coração pode permanecer frio. Jesus nos chama a glorificar a Deus. Será que nós podemos recusar? E ele continua: e temei todos vós, descendência de Israel. Todo Israel espiritual teme ao Senhor. Virá o dia em que o Israel segundo a carne será levado à mesma mentalidade. Quanto mais louvamos a Deus, mais reverentemente o tememos. E quanto mais profunda for a reverência, mais desfrutável será a canção. Tanto mais Jesus preza profundo por reverência. Reverência a Deus. Não importa o que você esteja passando, meu irmão. Não importa a sua luta. Não importa a tua necessidade. Reverência. Reverência ao ler a palavra. E quando você lê a palavra e medita na palavra, você louva a esse Deus que te escolheu e te deu nome, escreveu o nosso nome no livro da vida. Nenhum mal chegará à nossa tenda. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Mas ele continua dizendo: e temei todos vós, descendência de Israel. Então, nós estamos debaixo da mão, daquela mão ferida, daquela mão selada pela glória, que foi aceito nos céus por causa de mim e por causa de você. Então nós temos que glorificar ao Senhor. Chegando no versículo 24, porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito. Este é um bom tema e motivo de louvor. A experiência da cabeça, a representante da aliança, deveria encorajar todos nós a bendizer ao Deus da graça. Nunca um homem foi tão afligido quanto o nosso Salvador, em corpo, em alma, por amigos e inimigos.
pelo céu e pelo inferno, na vida e na morte. Ele foi o primeiro na categoria dos afligidos, mas todas essas aflições foram enviadas em amor. E não porque o Pai o menosprezou ou abominou. Não. É verdade que a justiça exigia que Jesus levasse o fardo que, como substituto, ele foi meu e seu. Ele se dispôs a levar, mas o Senhor sempre o amou. E em amor pôs essa carga nele, com vista à glória e à realização do mais querido desejo do seu coração. Sob todas as aflições, querido, o nosso Senhor foi honorável e ilustre aos olhos do Pai, e joia sem igual no coração do Senhor. Continuando, nem escondeu dele o seu rosto. Quer dizer, o escondimento era apenas temporário, pois logo acabou. Não era final e eterno. Antes, quando ele clamou, o ouviu. Jesus foi ouvido quanto ao que temias. Está lá em Hebreus 5:7. Ele clamou, mas logo recebeu a resposta. Ele ordena o povo a unir-se a ele cantando glórias, glórias, aleluias, aleluias. O Senhor é o nosso Deus. E nós, caminhando um pouquinho mais rápido hoje, vamos para o versículo 25. Olha só que profundidade. Ele diz assim: o meu louvor virá de ti na grande congregação. Então, permita-me abrir um pouquinho o leque aqui. O tema único da canção do nosso mestre é só o Senhor. O Senhor é só o Senhor. É o tema que o crente trata quando se entrega a imitar Jesus em louvor, em adoração. Que lindo, que profundidade. Mas, querido, o regente do coral aqui diz: cantemos para o louvor e glória de Deus. Mas, queridos, na maioria das vezes, os coralistas cantam para o louvor e glória deles mesmos. Mas aqui não. Aqui tinha um objetivo único. É para a glória de Deus, para a glória do Pai. Quando será que o nosso serviço de música será uma oferta pura? Quando? Quando nós vamos adorar verdadeiramente esse Deus único e tremendo e profundo que nos escolheu. Se nós observarmos nesse versículo como Jesus ama que o santo o louve publicamente e tem muito prazer na grande congregação. Seria maldade de nossa parte menosprezar os duetos e os trios óbvios. Por outro lado, querido, não permitamos que pequenos grupos resmunguem nas grandes reuniões como se fossem necessariamente menos puros e menos aprovados, pois Jesus ama o louvor da grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que o temem. Jesus se dedica novamente a cumprir o propósito divino, pagando os votos feitos na angústia. Quando ascendeu aos céus, o nosso Senhor proclamou entre os remidos na glória a bondade do Senhor. Qual era o voto que estava em vista aqui? Indubitavelmente a publicação do Evangelho. É o cumprimento constante dos compromissos da aliança feito pelo nosso fiador nos conselhos da eternidade.
Sabe, queridos, o nosso Messias jurou edificar um templo espiritual para o Senhor e com certeza Ele manterá a palavra. No versículo 26, ele diz assim: os mansos comerão e se fartarão. Observemos como o amado, expirante de nossas almas, se consola com o resultado da sua morte. Ele já sabia, ele sabia. É por isso que há algo que traz alegria ao coração de Jesus, dizendo: a última frase da cruz: está consumado. Que alegria! Pai, eu morri por eles, eu paguei o preço devido, Pai. E logo o Pai recebeu, aceitou. Então, querido, como diz aqui a palavra do Senhor, os mansos comerão e se fartarão, é porque a nossa fé está firmada no Senhor. Por isso que Ele morreu na cruz. Louvarão o Senhor os que buscam. Aleluia! Estamos aqui nós, Senhor, abertos para Te adorar, como igreja nessa manhã, nessa EBD, para dizer que não tem outro Deus igual o nosso Deus. Mas também Ele continua dizendo: o vosso coração viverá eternamente. Então Ele está dizendo que o teu espírito não falhará durante as provações. Ele está dizendo que Ele está conosco. Ele está com nós. Não temas, ó amada igreja. Tu não morrerás de aflição. O versículo que eu quero aqui ressaltar para vocês é o 27. Mas antes de nós meditarmos mais a fundo no versículo 27, permita-me dizer essa palavra que está em João 6,51. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Nós somos eternos. Aquieta o teu coração. Aquieta o teu coração. Mas lendo o versículo 27, eu fiquei impressionado com o espírito missionário do Messias. É o seu grande, evidente consolo, querido, que o Senhor seja conhecido por todos os lugares do seu domínio. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, fora do círculo interno da atual igreja. Olha só que bênção! Tem de propagar-se em poder crescente até que as mais remotas regiões da terra se envergonhem dos ídolos por estarem cientes do verdadeiro Deus. É a igreja que tem essa responsabilidade. Então, queridos, é bom marcar a ordem da conversão conforme está apresentada aqui. Eles se lembrarão do Senhor. Trata-se de reflexão, como o filho pródigo que caiu em si, conforme está escrito em Lucas 15, 17. Se converterão ao Senhor. Trata-se de arrependimento, como Manassés, que abandonou os ídolos, segundo Crônica 33, de 11 a 16, e adorarão perante a face do Senhor. Aqui trata-se de serviço santo, como Paulo, que adorou a Jesus, a quem outrora detestava. Então, o versículo 28, ele diz: porque o reino é do Senhor. Queridos, o reino do Senhor veio sobre nós, está entre nós. A sua igreja é esse reino que tem a incumbência, querido, sabe, de como Jesus, filho obediente, o Redentor na cruz,
alegrou-se em saber que os interesses do Pai prosperariam pelas dores que ele mesmo suportou. O Senhor reina sobre a minha vida, sobre a igreja, sobre todos nós. Então o salmista diz: o Senhor reina. No Salmo 93:1 era a sua canção. Como é a nossa hoje? Ele reina, Ele reina. O versículo 29, querido, todos os grandes da terra. Então ouça isso. Os ricos e os grandes não estão excluídos. Hoje a graça do Senhor acha a maioria da joia entre os pobres. Mas nos últimos dias, os poderosos da terra comerão, provarão da graça redentora e do amor expirante e adorarão de todo o coração o Deus que nos trata com tanta generosidade em Cristo Jesus. Lembra os poderosos das nações buscando a face do Senhor, conclamando a igreja para jejuns, para intercederem, para orar. Querido, amado, esse salmo é para hoje, é para agora. Mas aqui o Salmo 22 escreve o caminho da cruz. Então aqui ele está dizendo que ele pagou. E ele pagou por mim e por você, pelos ricos e pelos pobres. Então, amados, nós veremos sim grandes, entre aspas, homens da terra se convertendo ao Senhor através da nossa palavra. O versículo 30 diz assim, uma semente os servirá. E eu quero te dizer aqui, queridos, que a posteridade perpetuará a adoração ao Altíssimo. O reino da verdade na terra nunca falha. Quando uma geração é chamada para descansar, outra se levanta em seu lugar. Não precisamos ter medo para que não deixe de haver a verdadeira sucessão apostólica. Ela é suficientemente forte. E ele diz ainda, nesse versículo 30, falará do Senhor de geração em geração. Ele contará as eras segundo a sucessão dos santos. E fixará as contas de acordo com as famílias dos crentes. As gerações dos pecadores não entram na genealogia dos céus. O registro da família de Deus não é para estranho, mas somente para os filhos, para a sua igreja, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Finalizando, chegando ao versículo 31, diz assim: chegarão. Olha só, querido, a graça soberana extrairá dentre os homens os comprados pelo sangue. Nada frustrará o propósito de Deus. Os eleitos chegarão à vida, à fé, ao perdão, ao céu. Nesse ponto, queridos, o Salvador na cruz desfrutará de satisfação sagrada. Infatigáveis servos de Deus, como eu e você, alegre-se com o pensamento de que o propósito eterno de Deus não sofrerá impedimento nem permitirá obstáculo. E anunciarão a sua justiça ao povo que nascer. Fique tranquilo, nenhum dos que forem levados a Deus pela atração irresistível da cruz ficará mudo. Todos nós, na alegria ou na dor, sorrindo ou chorando, falaremos do Senhor. Sabe por quê?
é a função nossa, é a função da igreja. Anunciar Jesus na alegria, no choro, na luta, no caos, mas também na alegria, na felicidade. E ele diz de maneira, porquanto ele fez, ou está consumado. João 19:30. Queridos, está consumado. Termina dizendo esta palavra, ouça isso, por favor. Aqui o salmista pré-anunciou a morte de Jesus na cruz. Por isso que esse Salmo 22 é dirigido à cruz para mim. E aqui houve uma revelação tremenda. 1000 anos atrás, o salmista expressou o que eu e você passaríamos hoje. Então alegre-se, está consumado. Jesus venceu. E essas palavras foram as últimas do Senhor Jesus, você já sabe, antes de expirar na cruz. Como são últimas palavras também desse salmo, que pela fé viva sejamos capacitados a ver a nossa salvação, que foi consumada pela morte de Jesus, e com o seu carimbo está consumado. Aleluia! Ele reina, ele vive. Queridos, que a graça e a misericórdia do Senhor te visite tremendamente. E hoje, ainda, nesse dia 5, às 18 horas, estaremos ministrando diretamente ao vivo a nossa ceia, a ceia do Senhor. Então, nós já vamos passar algumas informações para todos, tá bom? Então, até já, em nome do Senhor Jesus. Amém.